Pegue na sua mão já a sua Bíblia. Nós vamos ler já a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 8. Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Deus abençoe todos os irmãos visitantes. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Encontra aí na sua Bíblia, livro de Mateus. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram, irmãos? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de... Uma só palavra, e o meu criado há de... Aplaude a Jesus bem alegre, isso, porque Ele vai falar conosco nesta noite, através da sua poderosa palavra. Ainda estamos na campanha No Caminho do Milagre. Quem está no caminho aí, diga glória a Deus. Quem está no caminho mesmo, diga glória a Deus. E nós já sabemos qual é o caminho do milagre. Temos falado todas as quartas-feiras que o caminho do milagre é o caminho onde está a presença de Jesus. Onde Jesus está, nós bem sabemos que é um caminho onde existem milagres. Porém, nesta noite eu gostaria de meditar com a igreja de Jesus sobre um outro aspecto da operação de Deus com os seus milagres em nossa vida. Já sabemos que a presença de Jesus, ela é simplesmente a garantia de que milagres acontecem na nossa vida. Estar onde Jesus está é, sem dúvida alguma, a certeza de que o sobrenatural vai acontecer. Mas muitas vezes nós veremos também em nossa vida o milagre chegando, o milagre vindo, o milagre a caminho. Presta atenção, o texto que nós lemos vai nos falar onde Jesus não foi pessoalmente. Jesus não chegou até onde havia alguém com necessidade, mas a palavra dele chegou até lá. Jesus não entrou pessoalmente na casa deste homem que estava atormentado, mas o efeito da palavra de Jesus foi o suficiente para que o milagre acontecesse na vida daquele que estava carente, na vida daquele que precisava. Nós precisamos entender aqui hoje, em nome de Jesus, que um ato de fé basta para que o milagre venha a caminho. Aquele homem, o centurião, ele sai em busca de um milagre. Não é ele necessariamente quem é o alvo, o foco do milagre, mas ele é alguém que crê. Preste atenção, o centurião é alguém que crê. E nós já sabemos muito bem que a fé, ela não somente é essencial, mas acima de tudo ela é necessária para que vejamos grandes milagres de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui nesta noite na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque nós cremos, porque temos fé. Obviamente que você não sairia da sua casa para estar até aqui se você não cresce na palavra de Deus. Mas você nesta noite teve um ato de fé muito grande. Disse: independente de qualquer coisa, eu vou à casa de Deus. Eu vou à casa de Deus, porque eu sei que a casa de Deus é um lugar de milagres.
Eu sei que a casa de Deus é o lugar onde eu tenho contato através da minha fé com a presença de Deus. E eu vou ouvir a palavra de Deus e eu vou ser abençoado. Eu vou ouvir a palavra de Deus e vou receber o toque de Deus na minha vida. Eu vou ouvir a palavra de Deus e eu vou voltar para minha casa muito melhor do que quando eu saí. Um ato de fé basta para que o milagre venha a caminho. Precisamos crer para alcançar a vitória de Deus. Se alguém que crê aqui nesta noite mesmo, diga glória a Deus. Eu já contei para vocês, mas eu vou contar de novo. Tem algumas coisas que a gente tem que repetir. Eu já contei aqui essa história, mas eu vou contar de novo. Acho que é a 10ª vez que eu estou contando. De um homem que fazia uma atração. Ele esticou um cabo de aço de uma outra ponta das cataratas de Niaguara. E ele passava ali e voltava, passava e voltava, por cima daquele cabo de aço, em cima das cataratas. Uma altura muito grande, onde a queda ali seria morte fatal na hora. E ele passava e voltava, e o público todo aplaudindo nas duas extremidades. De repente ele olhou bem para uma mulher que estava olhando fixamente para ele e disse: a senhora acredita que eu passo de novo aqui, vou e volto? Ela: eu creio que sim, o senhor passa. Crê mesmo? Creio. Mas a senhora crê que eu consigo passar aqui levando um carrinho de mão? Acredito, tenho certeza que sim, o senhor é muito bom. Agora, a senhora crê mesmo que eu passo levando um carrinho de mão e uma pessoa dentro do carrinho de mão? Ela: pois fora, mas eu acredito sim, com toda certeza. Eu tenho certeza que sim, o senhor é muito bom. Ele: crê mesmo? Creio. Pois então, a senhora crê que eu passo com o carrinho de mão, que eu passo levando uma pessoa? Já que a senhora crê em tudo isso, então faz o seguinte: sobe aqui no carrinho então e vamos passar. Não. Será que ela acreditava mesmo? Muitas vezes a nossa fé é muito semelhante. A gente diz: eu creio Jesus. Será que a nossa fé não é só uma fé teórica, não? Será que a nossa fé muitas vezes não se constitui simplesmente em palavras vazias? Ou está talvez simplesmente atrelada a questões de uma religiosidade ou de padrões pré-estabelecidos em critérios humanos? Ou talvez em algumas coisas simplesmente imaginárias, mas que não estão embasadas por uma experiência propriamente dita na palavra de Deus, que vai nos trazer convicção, que vai nos trazer certeza? Ela dizia: eu creio, eu acredito, mas não estava disposta a experimentar através da sua fé uma experiência diferente. Novamente eu pergunto: quem crê mesmo, diga glória a Deus. Não podemos deixar a nossa fé estar simplesmente em nossos lábios, em nossas expressões. Fé é uma coisa que não adianta ter em teoria, não adianta ter em tese. Fé é uma coisa que só funciona se ela for praticada, se ela for vivida. O que é a fé? Nós temos uma definição de fé em Hebreus 11, primeiro, todo mundo conhece. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isto é fé, é confiança, e é uma confiança com certeza, constitui um fundamento firme e uma esperança certa, mesmo naquilo que não se vê. Não é uma esperança em ilusões também não, e não é uma confiança fraca, é uma confiança forte, de maneira que quem tem fé espera com convicção. Preste atenção, isto é viver por fé, isso é caminhar por fé, é andar, é caminhar, esperando, crendo, com certeza, com convicção. É justamente o que vemos na história deste homem, deste centurião. Observamos uma grande atitude de fé, um grande ato de fé. Jesus vai entrando na cidade de Cafarnaum. Cidade de Cafarnaum, uma cidade marítima, onde Jesus passou boa parte do seu ministério, talvez onde ele tenha concentrado o maior número de suas atividades ministeriais. E de repente, quando ele entra ali, está chegando a ele um centurião,
Um homem que vai interceder pelo seu criado, que estava em casa, segundo ele, paralítico e violentamente atormentado, com dois problemas. Quer dizer, primeiro temos que considerar que aquele homem vai em busca de um milagre, que não é para ele, mas que é para outra pessoa. Isso é maravilhoso. Quando a gente chega na presença de Deus, não só para interceder por nossas causas, mas por interceder por alguém. O criado dele não tinha condições para ir até Jesus, mas ele vai, intercede, ele faz o intermédio entre o homem doente e Jesus. Ele vai levar a causa a Jesus. O homem está paralítico, está doente, e também está violentamente atormentado. É bem possível que esse texto se refere de que este homem esteja terrivelmente endemoniado, além das questões físicas e naturais representadas por uma doença. Este homem também tem problemas espirituais. Há uma questão que não se resolveria com remédios, com ações humanas, com atitudes de homens, mas que somente Jesus Cristo poderia resolver. Aquele homem tem dois grandes problemas, dos quais eles não encontraram a solução. Uma doença que na época não havia cura, e um problema espiritual que homem algum poderia solucionar. Se ele vai ao encontro de Jesus, é porque ele sabe que ele está falando com aquele que pode resolver o seu problema. Se ele vai até Jesus, é porque ele sabe que ele está diante daquele que pode solucionar a sua causa. Eu estou bem certo aqui nesta noite que você veio até aqui à casa de Deus, não por outro motivo, senão pelo fato que você muito bem sabia que Jesus Cristo está aqui neste lugar, e Ele é a pessoa que pode te ajudar, Ele é a pessoa que pode estender as mãos, Ele é a pessoa que pode operar um milagre na tua vida. Ele vai até Jesus porque sabe que de Jesus há a virtude para a operação do milagre. E ele diz: Senhor, olha a situação do meu criado, olha a situação do meu servo. Jesus dá uma resposta totalmente inesperada para aquele homem. Está com problema, é? Pois eu vou lá então. Teu criado está em casa, está doente, está endemoniado. Eu vou lá, eu irei e lhe darei saúde. Presta atenção, Jesus Cristo está se dispondo a ir na casa daquele homem. É muito importante a gente observar as palavras de Jesus. Jesus está numa correria diária em suas atividades. A Bíblia chega a nos dizer que o dia a dia de Jesus era tão corrido com seus discípulos, que muitas vezes eles não tinham tempo nem de dormir. No entanto, que você vê na passagem em que Jesus está com seus discípulos no meio do mar e se levanta a tempestade, os ventos fortes, Jesus está dormindo no barco. Não é coisa de preguiçoso não, é coisa de quem não tem tempo para dormir. E ele está dormindo de cansado naquele barco. Não é porque ele está à toa, não é porque ele não está preocupado. A vida de Jesus e seus discípulos era muito corrida, todo o tempo, de uma cidade a outra, viagem sobre viagem, pregação, ensinamento, cura, libertação, todo o tempo. E mesmo assim, Jesus para atender aquele homem e dizer: eu vou até a sua casa. Jesus tem muito o que fazer, mas ele é alguém que sempre está disponível. Talvez se você tentar marcar uma hora com o presidente da república, você não consegue não, muito menos, né? Talvez nem com o prefeito da cidade. Mas Jesus está todo o tempo disponível. Jesus tem muito o que fazer. Ele não está de bobeira aqui não. Ele está aqui nesta noite para operar milagre. Ele atende, se for preciso, 7 bilhões de pessoas na face da terra. A hora que precisarmos, pode falar com Jesus. Pode falar com Jesus. Pode falar com Jesus. Eu irei. Jesus é alguém que sempre está disponível. Pode falar com Jesus. Você já falou com Jesus hoje já? O problema é que a gente não está disponível para Jesus, né? Esse que é o difícil. Jesus sempre está disponível, a gente está muito ocupado, né? Já falou com Jesus hoje? Já conversou com Jesus? Já falou dos seus problemas, sua dor, sua angústia, seu sofrimento? Vai até Jesus, vai até Jesus, vai até Jesus.
Vai até Jesus, não precisa marcar horário não. Não é como aquele médico mais requisitado na cidade, que além de você ter que pagar um valor alto, e claro que recebendo pelo que estudou e pela competência do seu trabalho, mas além de você pagar alto, você ainda vai ter que talvez esperar alguns dias, né? Às vezes meses, para conseguir a consulta. Mas Jesus está disponível a todo momento, a toda hora. Todo momento, a hora que precisar, pode falar com Jesus, pode procurar Jesus, converse com Jesus. Abra os seus lábios, abre o teu coração, dobra o teu joelho, procura Jesus, qualquer horário, de madrugada, pela manhã, meio-dia, tarde ou à noite, e Jesus sempre está disponível, pronto para atender aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Jesus sempre está disponível. Eu irei. Ah, meu Deus do céu, Jesus está aqui nesta noite. Tem pessoas que já sentem a presença de Jesus aqui neste lugar. Tem pessoas que já estão recebendo o toque da presença de Deus. Tem pessoas que já estão recebendo a alegria do Espírito Santo, porque Deus está aqui nesta noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se você quer glorificar, então glorifica. Se você quer adorar o nome do Senhor, então adora. Digno é o nome do Senhor de ser adorado. Eu imagino que naquela hora o centurião dá um pulo assim para trás. Não! Não, não, Senhor! Não sou digno que entres debaixo do meu telhado. A gente precisa fazer a mesma coisa hoje aqui. O que é, pastor? Reconhecer a nossa indignidade. Eu e você, presta atenção, precisamos parar de chegar na presença de Deus se achando. Você conhece a expressão? Se achando, a gente usa muito lá no sul. Fulano fica se achando. Às vezes a gente chega na presença de Deus se achando grande coisa, a gente não é nada. A gente chega na presença de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que com a sua palavra criou todas as coisas. E às vezes a gente tem que achar que a gente é uma grande coisa. A única maneira da gente chegar na presença de Deus é se humilhando. A única maneira de tocarmos o coração de Deus é reconhecendo nossas misérias, reconhecendo nossa indignidade, reconhecendo nossos pecados. Ninguém vai ser aceito por Deus por bater no peito e eu sou o bom, eu sou o mais certinho aqui dessa igreja. Jesus, eu vou pedir um negócio para o senhor agora, que o senhor me escuta, porque há 50 anos eu sou o crente mais fiel dessa igreja. Ninguém toca o coração de Deus por falar palavras bonitas. Com Deus não tem argumentação não. Com Deus não tem persuasão não. Tem cidadão que é tão ligeiro que dá até nó em pingo d'água, mas com Deus não tem isso não. A gente só toca o coração de Deus se humilhando. Pastor, não tem um jeito mais fácil? Não tem, é colocando a cara no pó. É claro que eu estou falando não simplesmente de um ato visível. Eu estou falando em colocar a cara no pó no sentido da nossa alma diante de Deus. Como nós se aproximamos diante de Deus? Como está o nosso coração na presença de Deus? Aquele homem fica perplexo ao Jesus falar que vai na casa dele. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Senhor, não vai na minha casa não. Eu sou um pecador. E às vezes a gente quer bater o pé e dizer: não, Senhor, tem que fazer, Senhor, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Você viu aquelas crianças mimadas? Elas não precisam nem ser muito mimados não, né? Mesmo a gente ensinando, às vezes eles são teimosos mesmo, né? E bate o pé e pai. Deus não age desse jeito não. O que toca o coração de Deus é um coração quebrantado. O que toca o coração de Deus ao nosso favor
é um coração que reconhece a dignidade dele, a grandeza dele. Ele olhou para Jesus, olhou para ele e falou: não mereço não, o Senhor ir na minha casa, o Senhor entrar não. Aquele homem, como centurião, ele sabia o quanto os judeus o odiavam. Centurião era um homem de carreira militar do exército romano. Tinha cerca de 100 homens ao seu cuidado, às suas ordens. Os judeus odiavam os centuriões. Primeiro porque a maioria deles eram tiranos, eram maus. E muitos deles desprezavam os judeus. Mas mesmo este homem, na sua situação, ele está entendendo, está compreendendo que ele não merece. Ele sabia que Jesus, sendo judeu, poderia desprezá-lo simplesmente por ser judeu. Não, mas ele não vai nem me ouvir. Eu sou centurião, eu trabalho para Roma. Ele não vai nem ouvir minhas palavras. Ele olhou para si mesmo, reconheceu quem ele era, reconheceu o seu limite e entendeu a sua indignidade. Vamos olhar para nós mesmos aqui nesta noite. Vamos olhar para a gente mesmo e dizer: Senhor, eu sei quem eu sou um pecador. Senhor, eu sei quem eu sou, Senhor, eu sou um ser humano falho. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte: os sãos não precisam de médicos, mas é os doentes. Os bons não precisam de ajuda, quem precisa de ajuda são os maus. Então, se a gente se sentir bom, Deus não tem o que fazer pela gente, está me entendendo? Se a gente se julgar que a gente é perfeito, não sobra nada para Deus fazer. Mas quanto mais miserável a gente entender que nós somos, quanto mais nós compreendemos nossas limitações, mais nós estaremos prontos para viver os milagres de Deus, mais nós estaremos aptos para receber a ação de Deus sobre nós. Precisamos entender o quanto necessitamos da presença de Deus. Senhor, diz somente uma palavra. O Senhor não precisa entrar, não, eu sou indigno. Mas, Senhor, eu creio no poder da sua palavra. Aquele homem entendia no poder da palavra de Deus. Senhor, não precisa nem entrar na minha casa, não. Diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Aquele homem entendia quem era Jesus, o Cristo, o Messias. E também entendia que a palavra de Cristo é uma palavra poderosa. Senhor, basta o Senhor falar, basta o Senhor ordenar. E eu sei, Senhor, que a tua palavra é o próprio milagre indo a caminho do meu criado. Senhor, não precisa se deslocar até a minha casa, porque a tua palavra é sinônimo de milagre. A tua palavra, Senhor, tem a essência do seu poder. Basta falar e o meu criado sarará. Se há alguém que crê no poder da palavra de Deus, eu convido você a glorificar o nome do Senhor. Eu convido você a aplaudir, eu convido você a adorar. A palavra de Deus é poderosa. Basta uma palavra de Jesus. A palavra de Jesus é o suficiente. Jamais podemos esquecer em um culto que a palavra de Deus é o que basta. A palavra de Deus é o que abençoa. A palavra de Deus é o que cura. A palavra de Deus é o que liberta. Nada acontece sem a palavra de Deus. O Espírito de Deus não se move senão pela palavra. Já preguei aqui outros dias. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito não fazia nada, estava só pairando sobre as águas. O Espírito estava ali, mas não fazia nada. Até que disse Deus. O que aconteceu? E disse Deus. A partir da palavra de Deus, o Espírito começou a se mover sobre a criação. Disse Deus, haja luz, e houve
luz. É a palavra de Deus que ativa o poder de Deus para o milagre em nossa vida, porque é pela palavra de Deus que nós cremos e é pela fé que nós alcançamos a vitória de Deus. Basta uma palavra de Jesus. Ele diz: Senhor, pode falar, Senhor, pode falar, pois eu sou um homem de autoridade, eu tenho soldados minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a outro vem, ele vem. A autoridade da palavra. Eu sei que se o Senhor falar, o milagre vai. O milagre vai, o milagre vai. Preste atenção. Receber a palavra de Deus é o ponto inicial para se receber o milagre de Deus. Precisamos entender que a palavra de Deus é a condutora do milagre do Senhor em nossa vida. O milagre vem pelo caminho da palavra de Deus. Jesus vai falar e o milagre vai acontecer. Jesus vai falar e o milagre vai acontecer, porque a palavra de Deus é o meio condutor do milagre de Deus. Jesus se maravilhou com a fé daquele homem. Jesus diz: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A genuína fé daquele homem gentil praticamente envergonhou a falsa piedade dos judeus, que eram os religiosos daquela época, que diziam que entendiam, que conheciam, que sabiam da lei de Moisés e que viviam piedosamente. A fé daquele homem, desprezado pelos judeus, desprezado pela religião, foi a expressão da verdadeira fé em Cristo. A fé daquele homem alcançou o coração de Jesus. A fé daquele homem alcançou o coração de Jesus, porque ele entendeu quem era Jesus, reconheceu o poder de Jesus. No versículo 11 ao 12, vemos Jesus dando uma palavra de salvação, dizendo que aqueles que vieram para receber a salvação não receberam, os judeus, mas que muitos que viriam do ocidente e do oriente se sentariam com ele à mesa. O que Jesus está dizendo: homem, você é gentil, você está fora da nação de Israel. Aos olhos deles, judeus, israelitas, você não merece a salvação. Aos olhos deles, judeus, israelitas, religiosos, você não merece ser tocado pelo poder de Deus. Mas ele vai dizer para Jesus vai dizer para ele: mas a tua fé vai fazer você alcançar o teu milagre. Versículo 13, naquela mesma hora, Jesus disse: vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Jesus está dizendo: muitos que eram para crer, não creram. Olharam para você e falaram que você não merecia, porque você é gentil. Mas preste atenção, você creu quem eu sou, sabe que eu sou Messias, sabe que eu sou Cristo, sabe que eu sou poderoso, sabe que a minha palavra é poderosa. Então faz o seguinte: pode voltar para a tua casa, porque lá você vai encontrar o teu criado curado, o teu criado está sarado. Como crestes, o milagre vai a caminho. O milagre vem a caminho. Se você crer aqui nesta noite, o milagre de Deus vem ao caminho, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a condutora do milagre de Deus em nossa vida. A condição é a fé. Sem fé a gente não agrada a Deus. É preciso crer. Precisamos entender também que existe uma proporção entre a fé e o milagre. Jesus está dizendo: como crestes. Há uma comparação. Como crestes. À medida que cremos, vemos milagres de Deus. Jesus está dizendo: os judeus, israelitas, religiosos não puderam ver milagres no reino de Deus, não entenderam o que é a salvação de Deus. Mas você creu, pela tua fé, então você recebe o teu milagre. O milagre de Deus acontece pela proporção da nossa fé. Não estou falando em questão de merecer o milagre de Deus, eu estou falando em crer no milagre de Deus. Aquele homem reconhece quem é Jesus. Aquele homem crê quem é Jesus, reconhece
e crê e alcança o seu milagre. Quem chega diante de Jesus, reconhecendo a grandeza de Jesus, ouve e crê quem é Jesus Cristo, ouve e crê na palavra de Jesus Cristo, não volta para a sua casa sem o seu milagre. Uma vida vitoriosa está em entender, em reconhecer o poder de Jesus Cristo, reconhecer a salvação que vem de Jesus Cristo. Quando Jesus está dizendo àquele homem a respeito da salvação no reino de Deus, Jesus está dizendo: você creu para ser salvo. Aquele que crê para a salvação também pode receber milagres de Deus. Aquele que crê para ser salvo, crê também para ser vitorioso. Aquele que crê na salvação, crê também na cura, crê também na libertação. Volta para casa, teu criado está sarado. Tudo é a partir da fé. Pastor, de onde vem a fé? A fé vem pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui nesta noite, e é através da fé, através da palavra, você é tocado pela presença de Deus. Precisamos de fé para viver a salvação de Deus na nossa vida. Lucas 5, versículo 20. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: homem, os teus pecados te são perdoados. A fé nos proporciona não somente uma vida de milagres, mas também nos faz viver a salvação de Deus. E a nossa fé também é algo que não simplesmente existe, como eu disse, no conceito das ideias, mas a nossa fé é algo que deve ser experimentado, vivenciado, demonstrado pelas obras, vivido em obras. Tiago 2, 17 e também 19. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Crê tu que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. O crer vazio não nos leva a lugar algum. A simples confissão de fé não nos leva a viver milagres. O simples fato de dizer eu creio em Deus, pois é isso que a gente escuta muitas vezes. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Tiago está dizendo: você crê? Fazes bem. Porque até os demônios creem que existe Deus. Os demônios creem que há um só Deus, creem. Mas isso não é o suficiente. Se a nossa fé não for movida pela palavra de Deus e não resultar obras de fé, aquele homem tem um ato de fé. Deus seu criado doente. Até porque ficar abraçado com o problema não vai resolver a nossa vida. Ficar abraçado com o problema, segurar o problema, agarrar o problema e ficar com ele, não resolve. Ele deixa o problema em casa e vai até Jesus. Vai ao encontro de Jesus. Aquele homem tem um ato de fé. Preste atenção, é a fé que faz a diferença. É a fé que faz a diferença. Senhor, não precisa ir até a minha casa, manda a tua palavra cura. Aquele homem está demonstrando a sua fé. Havia muitos obstáculos para aquele homem não receber o seu milagre. Havia muitos obstáculos para aquele homem não chegar até Jesus, mas ele vence todos os obstáculos. Primeiro, aquele homem, para ser um centurião, com muita certeza ele era romano. Talvez havia o obstáculo do idioma, talvez ele não entenderia o idioma de Jesus. Talvez a questão da raça, havia o preconceito. A questão da distância, ele teve que se deslocar até onde Jesus estava. Talvez havia a dúvida, será que o milagre vai acontecer? Não foi esse o problema. Ou talvez poderia ser a questão do tempo. Senhor, eu estou muito ocupado. Como eu vou até Jesus? Eu sou um centurião. Eu tenho 100 homens para cuidar. Eu disse anteriormente, Jesus é alguém que sempre está disponível. Será que a gente está disponível para buscar Jesus? O problema de tempo não foi problema para ele. É alguém com muito compromisso, é alguém com muito trabalho, mas ele entendeu que buscar a Jesus é a prioridade. Ir até Jesus, executar um ato de fé é prioridade. Deixou a casa, deixou tudo, deixou o criado lá doente e foi até Jesus. Nenhum obstáculo poderia barrar a fé daquele homem. Nem mesmo o seu orgulho, sua vaidade poderia sentir um homem grande. Eu sou muito importante aqui no reino, não vou me humilhar para ninguém não, não vou falar com ninguém não, eu sou o tal, eu faço, aconteço. O orgulho é um problema para muita gente, e às vezes para nós mesmos também. Não foi o problema para ele. Ou talvez o poder que ele tinha, o sentimento de autossuficiência.
não foi o problema para ele chegar até Jesus, porque antes de tudo, ele reconheceu que não era nada e que precisava da misericórdia de Jesus. O que é que te afasta de Cristo aqui nesta noite? Haviam barreiras para aquele homem chegar até Jesus. A fé dele foi o suficiente para ele transpor todas as barreiras e chegar até Jesus. Ele admirou a Jesus com tamanha fé, de maneira que Jesus diz para ele, versículo 10 ao 12: muitos não creram, mas você creu. Muitos não viveram o milagre, mas você creu, você vai viver o milagre. Muitos não foram salvos porque não creram, mas você creu, você está salvo. Os judeus não puderam crer, porque a mensagem de Jesus, antes de tudo, era uma mensagem muito simples e não agradava aqueles homens orgulhosos, baseados nas leis judaicas. Aqueles homens judeus religiosos não creram em Cristo, porque a sua mensagem contradizia muito as meras tradições vazias que eles guardavam para, entre aspas, servir a Deus. Infelizmente, eles foram limitados, não puderam crer e não puderam alcançar o que aquele homem, na sua simplicidade, no seu sentimento de autossuficiência, alcançou. Não limite Deus em um mero preconceito. Não limite Deus simplesmente numa concepção humana. Não limite Deus também quando te faltar fé. Para aquele homem, nada poderia pará-lo, porque ele havia entendido quem era Jesus. Porque ele tinha compreendido que Cristo era o Senhor, que Cristo era o Salvador, e que debaixo da autoridade de Jesus estava o poder para operar o milagre. Aquele que crê alcança o milagre de Deus. Você não simplesmente está no caminho do milagre, mas o milagre de Deus vem ao teu encontro aqui nesta noite. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Aquele homem não simplesmente está no caminho do milagre, mas pela fé daquele homem, o milagre vai vir a caminho. O milagre está a caminho. O milagre está a caminho. Tem gente que já está entendendo. O milagre está a caminho. O milagre está a caminho, porque a palavra de Deus está sobre nós. A palavra de Deus está sobre nós. O milagre de Deus está a caminho. Deus vai dizer para ele: vai, como crestes, o teu criado já está sarado. Jesus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite: se você crer, assim como você creu na minha palavra nesta noite, assim como você creu que eu sou poderoso para operar o milagre na tua vida, assim como você creu e entendeu quem eu sou, assim também eu te digo: vai, 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 vai. Vai, vai, vai em paz. Volta em paz, volta em paz. Porque o milagre está a caminho. O milagre está a caminho. Se você crer aqui nesta noite, recebe esta palavra de Deus. O milagre está a caminho. Vai em paz. Vai em paz, vai em paz. O milagre de Deus vai a caminho a nossa vida. Levante suas mãos, levante suas mãos. Você não pode duvidar, você precisa crer. Você precisa crer, você precisa crer. O milagre vem a caminho, o milagre vem a caminho. O milagre vem a caminho pela palavra de Deus. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Diz somente uma palavra e o meu criado será curado. Eu gostaria de fazer um convite neste momento para todos aqueles que querem receber a vitória alcançada na cruz do Calvário. Quando Jesus diz para ele no versículo 11: muitos virão do Oriente e do Ocidente, ele está representando toda a terra, para que entendesse que todos aqueles que crescem em Jesus poderiam participar do banquete do Messias. Mateus está enfatizando que a mensagem de Jesus é para todos. Todas as pessoas, ao ouvirem falar de Jesus e de sua mensagem, da mensagem da cruz, da mensagem da salvação, tem duas escolhas a fazerem: aceitar ou recusar as boas novas.
Aquele homem creu e alcançou não somente o milagre, mas está claro nas palavras de Jesus que a fé daquele homem foi a fé para a salvação. Ninguém vai ser salvo ou vai fazer parte do reino de Deus por herança ou conexão familiar. Os judeus são descendência de Abraão, e aqueles ali não creram. Jesus está dizendo: você creu, por isso você recebe o milagre e também recebe a salvação. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, se há alguém que você nesta noite vai receber Jesus como Salvador da sua alma. Se você ainda não aceitou a Jesus, eu convido você a levantar as suas mãos e vir aqui à frente. Ou se você está afastado do Evangelho, está afastado da igreja, afastado da fé, afastado da comunhão, e nesta noite a palavra de Deus falou ao seu coração, e você entendeu que é necessário um ato de fé, eu convido você a ter a principal atitude de fé, que é levantar as suas mãos e publicamente confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Há muitas barreiras para que você não levante a mão. Aquele homem teve muitos problemas: orgulho, autossuficiência, prepotência, poder, tempo, distância e o preconceito dos judeus. Não deixe nada afastar você da salvação de Deus, da salvação que já foi adquirida na cruz do Calvário. Você não vai adquirir a salvação, você vai somente receber, porque Cristo já pagou o preço. A nossa vitória está na cruz de Cristo.